Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional, Eclesiastes, capítulo 8. Hoje nós vamos ler aqui em Eclesiastes 8. Mas antes, compartilhe aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, porque toda vez que você dá esse joinha aí, você está dizendo para a plataforma que ela deve compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Isso se chama engajamento. Bom, olha, eu estava fazendo na ACF, né? Depois eu vim aqui para essa versão que é a NTLH. Poxa, bispo, legal essa versão, queria adquirir uma versão dessa. Olha, eu ainda recomendo você, ao invés de comprar essa versão NTLH, eu recomendo você adquirir a versão NVT. Isso aí, nova versão transformadora. NVT, é muito boa, a NVT é bem melhor que a NTLH. Eu gosto muito da NVT. Só que como a gente veio para cá, para NTLH, a gente continuou aqui nessa versão aqui. Capítulo 8 de Eclesiastes, vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim. O versículo 1 é interessante, ele está dizendo que aquele que tem sabedoria, que consegue explicar as coisas, mesmo se ele for uma pessoa feia, haverá muito simpatia no seu rosto, né? Será agradável. Bom, não é o assunto que nós queremos abordar hoje, mas nós queremos abordar a partir do versículo 5, que diz assim. Enquanto você obedecer às ordens, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Olha só como a sabedoria é importante. Quem tem sabedoria sabe como e quando agir. Tem gente que não sabe como agir, nem quando agir. E aí age na hora errada, fala no momento errado, compartilha algo no momento que não deve, diz algo que não é o momento de falar. E aí, ao invés de consertar, acaba piorando mais, a situação acaba se agravando mais, né? E ele está dizendo aqui, Salomão está dizendo que uma pessoa que é sábia, ela sabe obedecer ordens. Quem é sábio sabe obedecer ordens. O tolo não gosta de receber ordens. O tolo, ele acha que é ele, que ele vive por ele, pronto e acabou. Não é assim que funciona. Salomão está dizendo que o sábio, ele sabe obedecer às ordens quando lhe é dada, e ele sabe como agir e quando agir. Sabedoria é isso. Versículo 5, versículo 6. Existe um tempo certo e o modo certo de fazer cada coisa. Olha o que ele está dizendo. O sábio sabe como agir e quando agir, porque existe o tempo certo e o modo certo de fazer as coisas. Tem gente que não tem inteligência emocional, ela já quer resolver do jeito dela. Peraí, vou resolver agora. Dá o telefone aqui, eu vou ligar lá, eu vou lá agora, eu vou pegar o carro, vou lá na casa da pessoa, vou resolver isso aqui agora. Não. O sábio sabe quando agir e como agir. E está dizendo aqui que ele age no tempo certo, de um modo certo de fazer as coisas. Por isso você precisa ter inteligência, saber como agir e quando agir e como você vai agir. Tenha sabedoria, peça a Deus. Versículo 6, vou repetir de novo. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer as coisas. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não há ninguém que possa nos contar. Então, por você não saber o que vai acontecer amanhã, você acaba agindo de forma errada. Você toma decisões erradas. Tem que ter calma, tem que ter inteligência. Primeiro, sobre as suas emoções. Versículo 8. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte.
nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar esta batalha e não há jeito de escapar. Então, entenda, a morte ela vai chegar e você tem que ser sábio, você tem que ter inteligência, que o seu dia está acabando, então você tem que agir com sabedoria para tomar as decisões certas, as decisões corretas. Você não sabe o dia que vai morrer. Você pode falar, eu estou com um diagnóstico médico aqui, o médico disse que eu tenho 1 ano de vida. Você não sabe o dia nem a hora que você vai morrer. Você não sabe. Pode ser antes ou pode ser depois, né? Não existe nenhuma possibilidade de você conseguir saber qual é o dia da sua morte, o dia e o horário da sua morte, né? Então, por isso que Davi, ele fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias. Por que Davi está falando, ensina-nos a contar os nossos dias? Para se obter um coração sábio. É o que ele fala, ensina-nos a contar o nosso dia para a gente se obter, conseguir desenvolver, criar um coração sábio. Quando nós contamos os nossos dias, sabemos que os dias são findos. E sabemos que cada dia que passa, estamos um dia mais morto. E isso vai dando sabedoria ao nosso coração, entendimento. Nós vamos agindo com maturidade, vamos agindo com prudência, né? Então, aquela pessoa explosiva, aquela pessoa agressiva, aquela pessoa que toma as decisões do jeito dela, isso daí precisa morrer. Essa pessoa precisa morrer, precisa nascer um novo ser dentro de você, um ser guiado e direcionado pelo Espírito Santo. Mas aí, olha só, o texto continua, vamos lá? Vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam dominados por ele. Eu vi o sepultamento de pessoas más. Na volta do cemitério, eu notei que eram elogiadas. E isso na mesma cidade onde haviam feito o mal. E isso também é ilusão. Salomão, ele disse assim que ele percebeu que ele estava fazendo uma análise. Ele estava tentando estudar o mundo para conhecer o mundo, tudo que Deus tinha feito. Então ele foi no cemitério e ele viu pessoas que eram más sendo sepultadas. Só que quando ele voltou pelo caminho, ele disse que viu pessoas dizendo que elas eram boas, não é assim? Não tem um ditado aí fora que diz que quando a pessoa morre, todo mundo fica bom? Ah, era uma boa pessoa. Ah, era isso. Aqui no caso não era nada disso, não. O cara era mau, era ruim mesmo. E Salomão está dizendo que, olha, eu vi o sepultamento, ele viu. Eu vi o sepultamento de pessoas más. Na volta do cemitério, notei que eram elogiadas. E isso na mesma cidade onde haviam feito o mal. E isso também é ilusão. A revolta dele era que o ímpio e o justo tinham o mesmo reconhecimento. Aí ele diz assim, versículo 11, por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Está dizendo que as pessoas cometem crimes, são ruins, cometem crimes com facilidade, porque a sua maldade não é punida logo, né? Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem, se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem, mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como a sombra. Morrerão jovem, porque não temem a Deus. Mas isso não tem sentido. Vejam o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e os maus são premiados e não os bons. Por isso que eu digo que tudo isso é ilusão. Então Salomão está revoltado, vendo que os maus estavam sendo premiados e os bons estavam sendo punidos. Só que Salomão ele esqueceu de um detalhe. Ele está falando do reino deste mundo, que haverá
um depois. Este reino desse mundo é assim. O próprio Satanás quis oferecer o reino deste mundo para o Senhor Jesus. Ele disse, olha, eu te entrego tudo isso se o Senhor me adorar. Mas Jesus o repreendeu, porque Jesus estava em busca do outro reino, do reino eterno. O que Salomão não sabia é que cada um será punido pelo o que ele fez, pelos seus atos aqui na terra. O que Salomão não viu com a sua sabedoria foi o que o próprio Jesus revelou para João na ilha de Patmos, o grande trono branco e o tribunal para julgar tanto os maus quanto os bons. Sim, os bons serão julgados para receber o galardão, e os maus serão julgados para receber a condenação, segundo a Bíblia, cada um de acordo com a sua obra. Eu tenho um estudo aí, depois você pode procurar esse estudo que fala do estado do homem após a morte. E ele fala também que a morte, esse lago de fogo, ele não é eterno. Ele vai consumir as pessoas de acordo com as suas obras más. Mas elas serão um dia consumidas, elas não ficarão para sempre sendo queimadas. Talvez alguns 1000 anos, outros 10.000 anos, eu não sei te dizer. A Bíblia diz que eles serão consumidos com fogo eterno, mas não que serão eternamente queimadas. Se você ler no livro de Judas, você vai ver que ali no livro de Judas, ele está dizendo que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo eterno. Porém, o fogo não continua queimando Sodoma e Gomorra. O fogo já se apagou. O que o texto quer dizer que o fogo consumiu para que nunca mais ela pudesse voltar. O fogo eterno, que também vai consumir os ímpios, significa que vai consumi-los para nunca mais voltá-lo. Porque o fogo que nós temos hoje, ele pode queimar uma pessoa, mas não para sempre. Porque na vinda do Senhor Jesus Cristo, o fogo, a terra, o mar, todos terão que devolver os seus mortos. Todos passarão diante do tribunal de Deus. Então, Salomão estava esquecendo desse pequeno detalhe, mas um detalhe importante. Ele estava esquecendo da vida eterna. Mas olha o que ele continua. Mas isso não tem sentido. Veja o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e não os maus. E os maus são premiados e não os bons. E isso de fato é verdade, né? O que digo isso também é ilusão. Por isso, versículo 15, por isso estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nesta vida é comer, beber e nos divertir. Olha só, já é a 6ª vez que Salomão está dizendo que a diversão é importante. Você comer, beber, se divertir, ter o seu momento de comunhão com a sua família, né? E isso não é só para aqueles que são abastados financeiramente. Eu me lembro na minha infância, nós passamos muita dificuldade. Nós fomos muito pobres, gente. Tinha uma época que minha mãe cozinhava polenta com osso de boi, para pelo menos a polenta ficar com gosto de carne. Mas tinha os momentos em que a minha mãe conseguia lá comprar uns 2 quilinhos de acém, e a gente fazia aquele churrasquinho, bebia aquele refrigerante Dolly. A carne, o acém era dura, né? A mãe dizia assim, põe no abacaxi, vamos fazer o abacaxi para a carne amolecer. No outro dia a gente comia uma carne meia doce, meia salgada. Mas aquilo era diversão, a gente estava feliz ali tomando o guaranazinho Dolly, o Convenção, comendo aquela acenzinha assada no espeto. E era alegria, a gente corria, brincava, andava de bicicleta, se divertia. Então nós temos que ter um momento de diversão. Não é só os mais abastados financeiramente que têm essa condição financeira de poder estar abastados e se divertir, né? Então ele está dizendo aqui pela 6ª vez, olha, estou convencido de que nós devemos nos divertir, porque o único prazer que temos na vida é comer, beber e nos divertir. É claro que nós estamos falando aqui de bebidas destiladas, porque isso é uma porta para abrir a porta para vícios na sua vida. Bebidas destiladas, elas trazem confusão ao invés de alegria. Geralmente as famílias que fazem o uso das bebidas destiladas
Sempre uma festa acaba terminando em briga, né? Então não é isso, não é esse prazer. Salomão está dizendo que a gente tem que divertir, porque olha só, o versículo continua. Podemos fazer isso, né? Ou seja, se divertir, enquanto trabalhamos durante a vida que Deus nos deu nesse mundo. Então, no momento de trabalho, no seu momento que você tem aí de um trabalho duro, pesado, é importante você também se divertir. Vou acelerar aqui para a gente não deixar longo esse vídeo. Versículo 16. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece nesse mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite. Está dizendo que ele ia ficar acordado dia e noite tentando compreender o que acontece nesse mundo. E mesmo assim, nunca será capaz de entender o que Deus fez. Por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade eles também não entendem. Salomão está dizendo que ninguém pode compreender o que Deus fez nesse mundo. Ninguém. O sábio pode até tentar. Eu sei, eu entendo disso, daquilo, mas na verdade não entende. Ninguém consegue compreender a grandeza da criação de Deus. Porque tudo que Deus criou tem um propósito nesse mundo. Deus não criou nada sem propósito. Esses dias, estava conversando lá na igreja sobre o tatu-bola, né? O tatu-bola era um bichinho assim que você mexia nele e ele virava uma bolinha. Qual a função do tatu-bola na Terra? Por que Deus criou o tatu-bola? Tudo tem um propósito. Todo animal, todo ser vivo, toda criatura de Deus tem um propósito aqui nessa terra. Todos estão cumprindo um propósito. Todos, as bactérias, né? Você fala assim, veio a mosca aqui no lixo e a mosca colocou as larvas, né? Sim, as larvas estão ali cumprindo um propósito, comendo o lixo, né? Eliminando o lixo da face da terra. Elas têm a missão de destruir o lixo. Olha só, tudo tem um propósito nessa terra. Deixa eu orar por você, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por mais esse devocional, pela Tua palavra que é rica em nos ensinar. Tua palavra está nos ajudando aqui no livro de Eclesiastes a desenvolvermos inteligência emocional. Obrigado. Que o Teu Espírito continue nos conduzindo, nos guiando e nos direcionando. Guarda a vida dessa pessoa, a casa dela, a família, os planos, os projetos, os sonhos que ela tem. Eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.